Bom dia, esse é o Clube 501, Estudo dos Provérbios. Estamos hoje na nossa jornada 14 de 31 e vamos dar uma panorâmica no capítulo 14 hoje, do Livro dos Sábios. Buscar aqui alguns códigos dos sábios para aplicarmos na nossa vida e andarmos na retidão, né? O que me chama muita atenção no livro dos Provérbios é que ele não é um livro de regras, ele é um livro de princípios. Eu tenho falado isso, né, em quase todos os vídeos, porque às vezes você não assistiu de ontem, aí assiste o de hoje e já fica sabendo, né? Provérbios não é um livro de regra, é um livro de princípios. Aqui ou você é ou você não é. E vamos começar logo o versículo 1 desse capítulo, falando sobre mulher, né? E aqui tem dois tipos de mulher. A mulher sábia e a mulher tola, ou seja, ele não está colocando regra para nenhuma mulher ser sábia ou ser tola. Ele está dizendo quem é e quem não é. Vamos orar primeiro? Vamos orar primeiro antes de entrarmos. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por estarmos aqui mais uma vez nesta manhã, com seu fôlego de vida em nós. Quero pedir ao Espírito Santo, que já se faz presente, para nos guiar por toda a verdade, pois essa é uma de suas funções. Também é função do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, que através da sua palavra exposta hoje, o Senhor possa nos convencer e nos guiar no caminho da luz, no caminho da retidão, no caminho da equidade, da paz e do amor. Em nome de Jesus eu oro, amém. Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eu havia dito, né? Não é um livro de regras, é um livro de princípio. Ou a mulher é sábia ou ela é tola. Como que você vai descobrir se ela é sábia ou se ela é tola? Ora, toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. É pelo portar delas que você vai perceber se ela é sábia ou se ela é insensata, se é tola, se é imprudente. Geralmente a mulher sábia, ela é como uma árvore frondosa junto do seu marido. Tudo que ela põe as mãos prospera, ela auxilia o esposo em tudo. Os filhos são bênção, não são crianças perversas e nem tampouco sem educação, porque há uma mulher sábia nesse lar, edificando o lar. Mas onde você encontra a mulher tola? É aquela mulher que não corrige os filhos, não dá educação, não auxilia o esposo em nada, é rixosa, é mexeriqueira, é fofoqueira, vive mais em bando no portão com a vassoura na mão, de conversa com um monte de outros iguais a ela, do que cuidando dos seus afazeres. Então é fácil de você identificar uma mulher tola e uma mulher sábia. Mulher sábia está sempre ocupada com alguma coisa, fazendo alguma coisa produtiva, está produzindo. E a mulher insensata às vezes está batendo perna na rua, andando de um lado para o outro. Então, não é um livro de regra, né? Não está botando regra em ninguém aqui, está só dizendo quem é e quem não é. Então, como é uma mulher sábia? Observe ela pelos seus caminhos, né? Como é a tola? Da mesma maneira.
Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Versículo 2, o que pesado, né? Mas conhecereis a verdade vos libertará, ué. A gente tem que expor a verdade. Porque às vezes você está no caminho da tolice, como eu já andei, e você se converte. E apruma o teu caminho diante de Deus. Não é isso? Por isso que é bom a exposição da palavra. Versículo 2, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Às vezes a pessoa costuma atribuir assim uma pessoa que não vai à igreja mais como desviado. Não, mas o verdadeiro desviado é aquele que não anda no caminho de Deus. E o caminho de Deus não tem nada a ver com templo, com igreja. O caminho de Deus é caminho de justiça, caminho de retidão, caminho da verdade, caminho de sabedoria. Quem está fora disso, está fora do caminho de Deus. Tem nada a ver com o templo. O templo é um lugar que se vai para adorar a Deus, para fazer uma oração, que inclusive você pode fazer isso em qualquer lugar também, né? Mas o templo é um lugar de congregar, ali que congregam as pessoas que confessam a mesma fé. Os caminhos do Senhor são muito mais altos. A própria Bíblia diz isso no livro de Isaías, né? Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, muito mais altos que os seus. Então, os caminhos do Senhor são coisas muito mais altas, muito excelentes. Tem nada a ver com ir para o templo ou não deixar de ir. Quer andar no caminho de Deus? Começa estudando os provérbios. Eu quero ver que se você estudar esse livro aqui, de 31 capítulos, estudar um por dia, você não aplana o teu caminho. Você aplana. E Jesus vai completar a obra através do Espírito Santo e você vai ser uma árvore frutífera na terra. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Então não deixe o comportamento estúpido, né, de fazer andar desviado dos caminhos do Senhor. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Versículo 4. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Está falando de trabalho, né? Está falando de trabalho. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria e não acha nenhuma. Mas para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Isso aqui me lembrou uma época que eu me matriculei num colégio, assim, à noite, né? Para fazer um supletivo para concluir os estudos. E eu comecei bem. Aí o professor, olha, presta atenção, eu entrava na sala e somente com uma caneta na mão, nada mais, para fazer a prova. Eu estudava as apostilas em casa, que eles mesmos concediam, né? E depois, no dia da prova, você não leva nada a não ser uma caneta na sua mão. Eu entrava assim na sala e me sentava lá, e ele vinha e colocava a prova na mesa. Eu respondia as questões e saía e ficava aguardando o resultado. Só porque eu acertava todas as questões, ele dizia que eu estava colando isso e aquilo, que eu estava com alguma cola e procurava e não encontrava nada. Ele começou a me perseguir, sabe, terrivelmente, e eu larguei. Eu falei, não quero vir estudar mais não, pô. O cara não aceita que esse versículo aqui estava na minha vida. Ele não aceitava isso, o professor. E ele afirmava, sem provas, é claro, que eu estava colando, porque eu acertava todas as questões, né?
então tá aqui. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, mas para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Eu não achava nada difícil ali, eu estudava a apostila em casa, eu tenho facilidade de memorização porque eu leio muito. Aí o cara, em vez de falar, pô, cara, que legal, parabéns aí, você tirou um 10, ele ficava procurando onde que eu tava a cola, se eu tinha uma cola debaixo da blusa, em qualquer lugar. E não era nada disso. Então eu falei, quer saber? Fica você aí com seus estudos, eu vou estudar da minha maneira. E eu vim estudar aqui, o livro dos livros, né? Talvez hoje eu sei mais coisa do que ele, mas vamos para frente. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, mas para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Se você quer ter esse entendimento, busca aqui, ó, na palavra de Deus, que é fonte de riqueza. As pessoas ficam sem entender como que pode ele saber essas coisas, como que pode ele falar essas coisas, de onde que vem. Lembra Jesus? Jesus falava tanto, a sabedoria era tanta que os sábios daquela época lá e os estudiosos ficavam falando assim, de onde ele tira essas coisas, de onde ele tira essas ideias, de onde vem essa sabedoria? Eles não entendiam nada e ficavam fazendo uns questionamentos com Jesus e ele respondia com outra pergunta. E os caras piravam, porque eles não sabiam responder o que Jesus perguntava, né? Vou dar só um exemplo, teve uma vez que os religiosos abordaram ele e fizeram uma pergunta a ele, com que autoridade você fala essas coisas, né, acerca de Deus? Aí Jesus fazia outra pergunta para eles, falava assim, o batismo de João é da terra ou é do céu? Rapaz, os caras piravam, não sabiam responder. Aí eles falavam assim, nós não sabemos não se o batismo de João é da terra ou do céu. Até porque eles ficavam meditando na pergunta, né? E falavam assim, se a gente responder que é do céu, ele vai dizer, por que então vocês não creem? E se nós dissermos que é da terra, seremos apedrejados, porque a multidão que seguia João era muito grande, batizando no Jordão. Aí eles, para não entrar em conflito, eles não respondiam, eles falavam assim, não sabemos te responder não. Aí Jesus, se vocês não podem me responder essa coisa tão simples, eu também não vou responder com que autoridade faço essas coisas. Ou seja, não é da conta de vocês, vão buscar sabedoria. O escarnecedor busca a sabedoria e não acha nenhuma, mas para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Estultícia é comportamento estúpido, né? Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Zombar do pecado é achar que o pecado não faz mal nenhum. Onde que, na verdade, a raiz de todos os males é o pecado. Se você se desviar do pecado, automaticamente tudo quanto é coisa ruim vai desaparecendo da sua vida. Por isso a mensagem de Jesus Cristo no Evangelho é: arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender, quando eu ouvi essa mensagem, eu falo assim, me arrepender de quê, gente? Eu não fiz nada de errado. É o que você acha, né, na primeira instância. Mas se você ler o livro santo, sagrado, você vai ver que você está todo errado. Depois que você tiver 10 anos andando nesse caminho, como eu hoje, você ainda vai achar que você é errado. Você nunca vai achar razão para você, para suas ações. Você consegue fazer alguma coisinha assim, uma faíscazinha de justiça por causa de andar aqui na retidão, senão... E a Bíblia ainda diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, só para você ter uma ideia do caminho pesado que a gente anda enquanto a gente não tem o conhecimento de Deus, na loucura mesmo. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Por isso que você vê que na casa do pecador comum, né, aquele que não sabe nem que é pecador, só de vez em quando está acontecendo coisas terríveis na casa deles. Não é que não aconteça na casa do justo, mas o justo, quando vem
algum mal sobre ele, ele é equilibrado, ele já até sabe às vezes por que veio aquele mal. Jesus disse que no Evangelho que quem anda na luz sabe em que tropeça, mas quem anda em trevas não sabe nem em que tropeçou. Então os insensatos zombam do pecado porque eles não sabem o mal que o pecado causa. Não é por causa, né? Zombar quer dizer, fica lá na prática e fala, não tô nem aí, vamos para cima, é isso aqui mesmo que eu quero. Tem uma música aí de pagode aí que fala, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. E leva mesmo. Leva mesmo. Se você não se converter, leva mesmo. Porque o salário do pecado é a morte. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Você quer a benevolência do Senhor? Larga esse caminho de tolice, de pecado e anda no caminho de Deus. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Sabe o que significa isso? A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Tem base esse versículo aqui com o que Jesus disse no Evangelho. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz, desceram os rios, desceram a chuva, bateu o vento contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E o homem insensato eu vou comparar aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Vai correr os rios, vai descer os ventos, vai vir a chuva, vai combater contra aquela casa e quão grande será a sua queda. Então, quando Jesus diz isso no Evangelho, esse provérbio aqui está dizendo a mesma coisa, em outras palavras. A casa dos ímpios se desfará, ou seja, vai ser derrubada e vai cair mesmo, e grande vai ser a sua queda. Mas na tenda dos retos florescerá. O que quer dizer florescerá? Quando você pega uma planta e corta ela e poda, ela aparentemente fica ali mirradinha, né? Mas o que acontece com ela depois? Ela fica robusta, fica muito mais bonita e floresce e dá fruto. É isso que Deus faz. Quando a gente vai para os caminhos de Deus, quem lembra de mim morando na Penha, andando numa prova desgramada? Andando no ônibus circular gratuito, um cara que fazia show, tinha seu carro, né? Tinha uma vida aparentemente estabilizada, tinha fama, tinha glória, andava entre os nobres da cidade, toda festa nobre, popular da cidade, lá estava ele. Quem lembra de mim na minha prova, quando eu me converti no Evangelho, andando triste na cidade? Quem lembra disso? Olha aqui o provérbio se cumprindo aqui, ó. A tenda dos retos florescerá, porque Deus pega a gente e começa a podar. Ele pega a gente todo sujo, cheio de imundícia no pecado, e ele começa a podar. E aquilo ali vai deixar, quando você poda uma árvore, ela não fica assim, com a aparência de que, né, vai até morrer, porque você tirou a vida, você cortou as folhas dela ali, ela fica toda mirradinha, mas depois ela brota o seu renovo, fica lindona e começa a dar fruto. É isso que Deus faz também com qualquer pessoa que venha trilhar, andar no seu caminho. Ele não poupou nem o próprio filho. Jesus Cristo passou pelo deserto. Está escrito no Evangelho. 40 dias e 40 noites no deserto e teve fome. Então, todo filho de Deus que se converte mesmo, ele também vai passar por esse deserto. Só que, meu amigo, quando você sai do deserto, qual é o caminho depois do deserto? É Canaã, terra que mana leite e mel. Então o deserto já passou. Então aquela cara de tristeza que você via eu naquela época, né? Naquela prova, é normal para quem está no caminho de Deus, quem começa a andar no caminho de Deus. Mas depois o coração alegre formoseia o rosto. Você consegue ver isso no meu rosto hoje? Exatamente. Coração alegre. Eu entendi que eu sou filho e todo filho passa por uma correção. E eu dou graças a Deus pela correção que Ele tem feito na minha vida. Porque senão eu estava morto e não ia viver. Não ia viver nunca mais. Mas hoje eu tenho vida eterna.
Não é que quando eu morrer vou ter vida eterna. Eu já tenho ela desde agora. Isso não é fantástico? Isso está disponível para todos. Para todos. Basta você crer e vir. Jesus disse, vinde, bebei dessa água aqui. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então venha sem medo que Deus vai fazer você florescer e frutificar. Isso aqui eu canto no Shot Santo, né? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Né? Não tem? Uma frasezinha assim do Shot Santo, né? Todos os caminhos do homem parecem ser puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor conhece os caminhos seus. Há um caminho que ao homem parece direito, parece, mas o fim dele são caminhos de morte. Eu andava assim, eu achava que o caminho que eu andava era tranquilo. Pô, eu sou o cara, eu sou famoso, toco forró, minha agenda é cheia, para conseguir um show com ciganinho, você tinha que procurar 2 meses antes, senão você não conseguia agenda. Então achava que aquele caminho era o bom, né? Mas o caminho era de morte. Ainda bem que Deus me chamou e falou, sai daí, cara, você tá numa furada aí, não sabe. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. Bom, esse versículo aqui, ele chama atenção para quê? Se você hoje está numa situação tranquila e está vivendo um bom momento na sua vida, considera, porque ele passa. E se você está vivendo um momento ruim, de angústia, e parece até que não tem esperança, considera também, porque ele também passa. Né? Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. Então, se você hoje está passando por um momento de abundância, de tranquilidade, considera, porque isso vai passar. E se você está em angústia profunda e parece que é o fim, que não tem mais jeito, considera também, porque isso também passa. Para todos os sentidos que eu falei, tanto quem está em deleites hoje, na alegria, está falando aqui que o fim da alegria é a tristeza. E até no riso o coração sente dor. Então, procura colocar o seu caminho diante de Deus, seja na abundância ou seja na escassez. Porque o apóstolo Paulo tinha a convicção disso, que ele disse assim, sei ter abundância e também sei padecer necessidade. Aí ele conclui, ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando você está com Cristo, quando você anda com Cristo, não importa se você está de baixa ou se você está de alta, teu coração continua alegre. Mas a pessoa que anda sem Deus, ela só está alegre quando está tudo bem. Por isso que o provérbio está dizendo aqui, até no riso o coração sente dor, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Mas até no riso o coração sente dor. E o fim da alegria é a tristeza. Então, se você está num momento de boa, considera, coloca tudo diante de Deus, tá? Porque esses momentos passam. E se você está em profunda angústia, né, depressivo, achando que é o fim, considera que isso também passa. Agora, busque ao Senhor, busque a Deus. A palavra diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Quando que Deus está perto? Ora, enquanto você tem fôlego de vida em você, significa que Ele está perto. Ele mora dentro de você que não sabe disso. Invocar enquanto Ele está perto, porque quando o fôlego de vida sai de você, aí a esperança para uma árvore, né? Que ela caindo ao broto das águas, o cheiro das águas ali, se brota o seu renovo, mas caindo o homem onde está. Então, buscar o Senhor quando se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Enquanto você tiver fôlego de vida, Deus está perto. Busca Ele, está dentro de você. Entra no teu quarto e ora, e Ele vai te responder. Faz uma oração sincera e fala assim, Senhor, o Senhor está aqui comigo? Você vai ver se Ele te responde.
Então tá aí, se você está passando por um bom momento, considera, isso passa. A vida é como aquele gráfico que tem, aquele aparelhinho que coloca na pessoa quando ela está no UTI, né? Que fica assim aquele gráfico subindo e descendo. A vida é desse jeito aí, são altos e baixos. Então considera, tá tudo bem, considera. Tá ruim, tá chato, parece que é o fim, considera também. Isso tudo passa. Mas busca no Senhor a tua segurança, porque o crente não tem tempo ruim. Não tem. Não tem. Por mais que ele passe por aflição, tem um salmo que Davi escreveu que fala assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Aí o crente, sabendo disso, ele vai ficar angustiado. Da onde? Em tudo somos atribulados, mas não desanimados, perplexos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos. Olha aí. Olha aí o porquê que eu falei. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos. Se enfadar é se cansar, né? Mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O que comete deslize no seu coração se enfada do seu caminho. A pessoa vai aprontando e acha que está tudo bem, daqui a pouco ela se cansa daquilo. Se cansa. Ai, estou cansado dessa vida, tá? Para de cometer deslize do seu coração, que você não vai cansar mais. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, se cansa. Mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder, né? Ai, aqui, ó. Até quando, simples, amarás a simplicidade aqui, ó. O simples dá crédito a cada palavra. Você conhece pessoas assim? Que não questiona nada, tá tudo certo. Não, fulano falou, tá falado. Não, ele é o nosso líder, ele é o nosso guia. Até quando, simples, amareis a simplicidade? Aqui, ó. O simples se dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Rapaz, não seja simples, não. Os bereanos eram considerados nobres, porque tudo que vinham pregar para eles, quando chegava um pregador na cidade deles, quando chegava um profeta falando em nome de Deus na terra deles, eles, para saber se aquele homem era de Deus mesmo, eles consultavam as escrituras, abriam o livro sagrado e consultavam o que aquela pessoa estava dizendo, batia com as escrituras. Aí se batia, eles recebiam aquela pessoa como homem de Deus. Se não batia, eles desconsideravam, deixa ele para lá, deixa ele falar o que ele quiser aí, só não vamos seguir após ele. Por quê? O simples dá crédito a cada palavra, acredita em tudo que falam, não é assim não, você tem que buscar com diligência. O que é isso? O que é assunto novo esse aí que estão trazendo? O que é isso aí? Busca, escrito há mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos a Bíblia, até porque há 2020 anos Jesus passou por essa terra e Jesus lia os escritos de Isaías e outros livros, né? Quando ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele falou um versículo lá de Deuteronômio, escrito por Moisés, né? Que estudiosos dizem que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, né? Eu não afirmo nada, não estava lá. Então, Jesus tinha a Bíblia na boca dele, ele falava, né? Uma vez no templo, ele pregando, ele falou Isaías 53, ele leu. Aí quando ele finalizou, porque o capítulo de Isaías 53 fala de Jesus do início até o final. Quando ele acabou de ler, ele falou assim, fechou o livro e falou assim, hoje se cumpriu essa profecia. Olha, dentro do templo mesmo já estavam procurando pedra para atacar nele. Chamando ele de blasfemo. E agora você vê, ele leu o livro, o capítulo que fala do início ao fim dele mesmo, estava falando dele mesmo. Ele falou assim, fechou o livro e falou assim, hoje se cumpriu essa profecia diante dos vossos olhos.
Os religiosos piraram, quiseram pegar ele lá firme dentro do templo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Outra boa aqui, ó. Código do sábio, ó. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Eu já toquei show assim na noite, baile, festas, eu via muito isso aqui. O cara que é o valentão e se acha que ele tá seguro por causa de ele ser assim. Todo mundo teme ele. Eu já vi isso, é terrível. E de repente, com apenas alguns barulhos de disparo de arma de fogo, a gente via aquele brabo caindo no chão assim e necessitando de ajuda agora para salvar a própria vida. Eu vi muito isso. Uma vez um baile em Cabo Frio fui tocar. O meu ex-sogro, né, era o pai o avô das minhas filhas. Ele me levou, ele ficava me esperando. Ele gostava, ele não dançava, não fazia nada. Ele só me levava, ficava assistindo as músicas. Às vezes ele ia lá para fora fumar um cigarrinho que ele fumava e ele ficava me aguardando eu acabar o evento para poder me levar para casa. Aí quando eu escutei os tiros, saiu uma briga, uma confusão lá, escutei os tiros e pá, e quando saiu todo mundo em fuga, correndo, e o baile parou, né, pediram para encerrar, já era 4 e pouco, quase 5 horas da manhã, e eu guardei o teclado, o equipamento ali, e quando eu fui procurar ele, para a gente ir embora para casa, cadê meu sogro? Cadê o avô das minhas filhinhas? Tinha ido socorrer o grandalhão que estava lá falando que era valente, que ninguém podia com ele, porque ele tomou 4 tiros. E o avô das minhas meninas foi levar ele para o hospital, socorrer ele. Não sei se sobreviveu, não sei. E ele era o único que estava com o carro parado ali próximo, né? Da porta. As pessoas falaram, não, socorre o cara aí. Ele teve que socorrer o cara. Não sei se sobreviveu. Mas isso aí a gente vê muito na noite, de dia mesmo, em qualquer hora. O cara valente, ele se acha por seguro, mas sempre vem mais valente do que ele. Isso é besteira, isso é caminho de tolice isso. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza, se encolerizar é se enfurecer e se dá por seguro. Sai disso, cara. Quer andar seguro, anda com Deus. Versículo 17. O que se indigna à toa fará doidice. Complementa o versículo que lemos acima, né? O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Complementa o versículo anterior, né? Os simples herdarão a estultícia. Estultícia é comportamento estúpido, que a pessoa só passa vergonha e acha que está abafando. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Pegou o código? Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. Isso é promessa de Deus, viu? Isaías 55 diz assim: nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. Toda arma preparada contra o justo não prosperará. E toda língua que se levanta contra o justo em juízo, o justo deve a condenar. Essa é a herança dos santos de Deus, né? Os maus se inclinam diante dos bons, e os ímpios diante da porta dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Isso aqui tem 2 significados, né? Está dizendo que o pobre é odiado até pelo seu próximo, porque tem pessoas que têm um coração tão duro, que se desvia do pobre na sua necessidade e não ajuda.
Então é odiado. Porém, os amigos do rico são muito. Tem dois significados. Os amigos dos ricos são muito porque o cara é rico por quê? Porque ele se relaciona. Ele tem vários relacionamentos. A glória do rei, tem um versículo que diz que a glória do rei são povos, muitos povos. Na multidão dos povos está a glória do rei. Mas na falta dos povos, a ruína do príncipe. Esse provérbio está escrito aqui mesmo, nós vamos ler ele mais lá abaixo. Na multidão dos povos está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. Tá? Nesse provérbio mesmo, nós vamos ler mais embaixo. Então aqui quando está dizendo, o pobre é odiado pelo seu próximo, porém os amigos do rico são muito, o cara é rico porque ele se relaciona bem com várias pessoas. Né? Então, por ele se relacionar bem, ele acaba servindo a muitas pessoas e com isso a riqueza vem para ele, isso é um fato. Mas também há outra vertente, que é aquelas pessoas que ficam do lado só por lisonja, né? Ah, ele é bambambam, é rico. Você viu quando você está bem, está assim de amigo na sua casa? Eu vivi isso. Quando eu fazia show e era o cara, né, e fama, e dinheiro, e aquela glória, aqui ó, minha casa vivia cheia. Mas quando eu fui morar no barraquinho da Penha, naquela prova lá que Deus me colocou no desertão, eu sei contar no dedo quem foram os amigos que apareceram. Sei, cada um deles estão comigo até hoje, porque quem é amigo é amigo. Então é isso, quando você está bem, olha lá, o pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos do rico são muito. Essa questão do pobre ser odiado até para o seu próximo, eu vi isso também naquela prova. Até as famílias me detestavam. Pessoas da família me odiavam. Vai vendo, né? Mas aí vem aqui uma sentença para esses. Ó. O que despreza o seu próximo, peca. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, viu? Eu não sabia disso, mas hoje eu sei. Quem foi que me revelou? O Espírito Santo. Bem-aventurado significa extremamente feliz. Se você quer saber o que é bem-aventurado, o que é ser extremamente feliz, lê o Sermão da Montanha de Jesus. Está no Evangelho, é um dos sermões mais famosos. Sermão do Monte, em algumas traduções, Sermão da Montanha. Jesus fala das bem-aventuranças ali. Bem-aventurado significa extremamente feliz. Então você vai ver ali, você vai ler ali o Sermão da Montanha, do Monte, e você vai ver quem é extremamente feliz. Jesus fala a todos, ele fala assim, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado o que pratica a justiça, essas coisas. Né? Então você vai ver quem é bem-aventurado, quem é e pode ser extremamente feliz nessa vida. Vai ler o Evangelho de Jesus, Sermão da Montanha. Que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Quem se compadece dos humildes é extremamente feliz também, né? Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Ah, meus amigos, meus liderados, meus companheiros que estão comigo aí num trabalho aí, olha, eu vejo muitos de vocês só falando. Aí quando vou, espero 5 dias, 6 dias, cadê as ações? Nada aconteceu. Vocês continuam lá embaixo no limbo. Isso acontece na vida de muita gente. Pessoas que só ficam falando, amanhã vou fazer isso, amanhã vou fazer aquilo, e não põe em prática nada do que está dizendo, não põe em prática. Tem gente que estuda demais, eu tenho amigos assim. Estuda demais. Se botar uma apostila, o cara detona. Se botar ele para fazer um curso, ele passa, ele é extremamente inteligente, mas quando você vai ver na vida dele, no cotidiano dele, ele não pratica nada daquilo que ele estudou. Aí só se afunda. Tem base no Evangelho. Jesus disse assim, o que ouve as palavras e não pratica é um homem insensato que vai vir
pancada da vida e vai dar nele. Eu tenho amigos assim, conheço pessoas assim. Ela estuda, ela tem um conhecimento tremendo, né, de vários assuntos, mas não põe em prática e vive na pendenga. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavra leva à pobreza. Começa a agir hoje, começa a produzir, começa a ser frutífero, tá certo? A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia mesmo. O tolo só tem comportamento estúpido, né? A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Olha, a testemunha verdadeira livra as almas. Pessoa que prega a verdade, que fala com amor, que levanta às 5 horas da manhã, por exemplo, para abrir aqui a Bíblia e fazer um estudo de provérbios junto com você pela internet, online, gratuitamente. Porque tem gente que faz isso e cobra dinheiro. Inclusive até nos templos, né? Você vai lá aprender a palavra de Deus, no final vem a facada. Opa, dá uma grana aqui, faz isso, traz um propósito aqui, envelope de 1.000, envelope de 10.000. Que Deus tenha misericórdia. Não vou entrar nessa questão aqui, senão os mimizentos já falam logo. Ah, tá julgando, tá julgando. Não estou julgando nada, estou comentando um fato. Eu não julgo nada, quem julga é Deus. Agora, eu exponho para ver se a pessoa ouve e se converte, né? Para não entrar no juízo de Deus. Eu já vi pessoas falando assim, só Deus pode me julgar. É verdade isso. Isso aí, você não teme isso, não? Isso te consola ou te assusta? Saber que só Deus pode te julgar. Será que você está apto para dizer isso? Com confiança? Só Deus pode me julgar? Isso é uma verdade absoluta. Ele é o justo juiz. Mas você está apto para passar pelo juízo dele? Quando a gente expõe a verdade, a gente não está julgando ninguém. A gente está expondo a verdade. Quem sabe ela te ilumina e você se desvia do caminho errado, né? A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Jesus falou também isso, né? Haverá muitos falsos profetas, virão em meu nome, se possível enganarão até os escolhidos. Toma cuidado com isso. A testemunha verdadeira livra as almas. Por quê? Porque ele foi liberto e o desejo do coração dele é que outros sejam. Então, a testemunha verdadeira faz isso, ela livra as almas, porque a dela foi livre, então ele, em forma de gratidão, quer livrar outros. Mas já o que se desboca em mentiras é enganador. Então, como que você descobre um enganador? Estudando as escrituras, cara. Os bereanos foram considerados nobres porque eles consultavam a Bíblia para ver se aqueles pregadores, aqueles evangelistas que vinham evangelizando no portão, né, eram de Deus. Então eles examinavam as escrituras e quando chegavam esses enganadores, eles, tesoura neles, aqui não. Muitos virão em meu nome, se possível for, enganarão até os escolhidos. Então, toma cuidado com isso. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será refúgio para seus filhos. Lembra que eu falei de Isaías 55? É isso mesmo. Davi escreveu vários salmos falando acerca disso. Falando, Deus é meu refúgio e minha fortaleza, em quem eu confio. O Salmo 91 diz assim, o Senhor é meu escudo e minha fortaleza, sua verdade é escudo e broquel. Porque é verdade isso, se você é filho de Deus, você se refugia nele. Até o diabo para tocar no filho de Deus tem que pegar autorização. Pegou esse código da proteção divina? Então, que você anda temeroso na terra por quê? O apóstolo Pedro escreveu assim, se formos esbofeteados nessa vida por praticarmos o mal, que galardão havereis? Jesus que falou isso no Evangelho, né? Porém, se formos esbofeteados sem causa, grande é o nosso galardão no céu. O apóstolo Pedro escreveu foi o seguinte, se padecermos nessa vida porque praticamos pecado, não há honra nisso, não há glória nisso. Mas se Deus permitir que você passe pelo mal,
alguma coisa tem. Ou é para salvar muitos, ou é para que aquilo seja testemunho de libertação para muitos. Há recompensa nisso. Veja de Jesus, por exemplo. Ele foi permitido que ele viesse aqui e passasse por aquele sacrifício terrível, né? Morte de cruz, porque ele carregou todos os nossos pecados. Mas qual foi a glória de Cristo? Qual é a glória dele? Onde ele está hoje? Onde está Cristo hoje e onde ele estará eternamente? A Bíblia diz que ele está assentado no mais alto sublime trono, à destra do Todo-Poderoso, ou seja, está sentado à direita de Deus. E breve ele virá para julgar todas as nações. Você viu? Ele foi humilhado, crucificado, morto. Ao terceiro dia ressuscitou e hoje ele é cheio de glória, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Se você padecer nessa terra fazendo bem, grande é a sua recompensa. Mas se você padece fazendo mal, que galardão há para você? Só vergonha. No temor do Senhor há firme confiança, ele é um refúgio para seus filhos. Teme a Deus e você estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Quem é profeta? Todo aquele que profere a palavra de Deus com verdade. O temor do Senhor é fonte de vida. Opa, isso aqui é a letra do Short Santo, hein? O temor do Senhor é fonte de vida. O coração do homem pode fazer planos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Viu? Aqui, ó, que eu falei lá em cima. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Eu falei esse versículo lá em cima, quando a gente abordava a questão do rico ter muitos amigos, né? E do pobre ser odiado até pelo seu próximo. Porque tem dois sentidos, eu já falei, né? O rico, ele serve a muita gente. Por isso que ele é rico. Eu vi uma frase que fala assim, é melhor você ter R$1, com o trabalho de 100 pessoas trabalhando com você, e você ter R$1 de cada uma delas, de lucro, do que você ter R$100 com seu próprio esforço sozinho. Vê como é que fica mais suave. Você coloca 100 pessoas para trabalhar com você. Essas pessoas vão produzir. Você vai pagar salário a elas, porque elas estão trabalhando com você e você está coordenando isso, né? Então você vai pagar salário a elas, né? Elas vão ter o pão na casa delas, elas vão ter o sustento. E você fica rico, por quê? Porque você está ajudando um monte de gente. Lembra que a Bíblia diz assim, ó? Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Muitos ricos sabem disso. Eles sabem desse código de prosperidade e eles praticam. Por isso que eles nunca deixam de ser ricos e ficam mais ricos ainda. Agora o pobre só fica pobre e não sai disso porque ele acha que ele tem que ganhar sozinho, só para ele. Não, é só meu, o que conquistei é meu. E na abundância, na riqueza, está no repartir. Lembra que Jesus repartiu o pão e multiplicou para muitas pessoas? Pão e peixe? Jesus era rico. Ele, sendo rico, se fez pobre para que pela pobreza dele nós enriquecêssemos. Mas ele nos deu exemplo apenas. Que quando você tem pouco, mesmo você tendo pouco, você compartilhando, aquilo vira muito. Se multiplica. Foi isso que Jesus fez ali. Que tem a dizer, ó, os discípulos falaram assim, mestre, despede esse povo para que eles vão comprar comida na cidade, porque a gente não tem comida para dar não. Aí esse povo não, e Jesus falou, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes, ele dá aqui. Aí ele ensinou como que faz. Compartilha, cara, o que você tem. Ó, para de ficar retendo só para você, compartilha que isso multiplica. Esse é o código dos ricos. Os ricos pegaram esse código da Bíblia aí. Você não sabe ainda. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Se você tem muitas pessoas a seu serviço, é impossível você não ficar rico, é impossível. Você vai pagar salário a elas, elas vão trabalhar, elas vão produzir. Se você ganhar R$1 só, com 100 pessoas,
produzindo algo com você, você ganhou R$100 num esforço de 100 pessoas e todas elas saíram felizes que produziram e tiveram seu salário e você ganhou R$100 com um trabalho de 100 pessoas, porque cada uma delas gerou R$1 para você. É melhor do que você pegar e o cara falar assim, cava um poço aqui que eu te dou R$100 na diária. Tu vai pegar pesado para cavar aquela buraca sozinho, meu amigo. Tu vai pegar pesado. Eu achei lindo aqui, eu tenho uma vizinha aqui, eu não vou falar o nome dela não. Ela de vez em quando pegava um trampozinho e aí a pessoa que contratou ela combinava, né, um certo valor. Ela vinha aqui e chamava a minha esposa Gabriela para fazer com ela e dividia o dinheiro no meio. Sabe o que eu via nisso? Prudência. Ela não queria só para ela, ela estava diminuindo o esforço que ela ia ter que fazer lá. Se ela fosse sozinha, ela ia ter que trabalhar muito mais para ter aquele valor. Então ela preferia compartilhar e ter menos trabalho. Tem provérbios que fala assim, ó, a vara e o chicote é para as costas do cavalo e o chicote nas costas do falta de entendimento. Tem pessoas que são egoístas, só querem para si, sofrem. Trabalham o dobro. Compartilhe o que tu tem, rapaz. O segredo está no compartilhar, no você ajudar muita gente. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Ei, princípio bom, né? Que é a lei da semeadura. É a lei da causa e efeito, como diz alguns estudiosos aí, né? É uma lei aí de um cara, eu esqueci o nome dele agora aí, que criou isso aí. A lei da causa e efeito. Mas Jesus diz que é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então tá aqui, ó. Você quer aprender prosperidade? Serve a muitos. Jesus falou assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você vê, ele deu a vida dele. Olha quantas pessoas tem hoje no planeta falando dele. Multiplicou, né? Ele deu a vida dele e ganhou um monte de vida. É isso mesmo que ele fez, né? Coisa linda. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Eu já fui desse jeito aqui, que o provérbio descreveu aqui. O longânimo é grande em entendimento. O longânimo é aquela pessoa que tardio em se irar, como Deus, né? A Bíblia diz que Deus é tardio em se irar, é longânimo para conosco, a fim de que nós nos arrependa. O longânimo é grande em entendimento. Ele tem entendimento que a pessoa está na loucura, ele não se irrita não, ele segura a onda ali, deixa a pessoa, depois ele vai e fala, você terminou? A gente pode conversar agora ou você quer conversar em outro momento? Eu já fui assim, impetuoso, de me irritar e querer, sabe, partir para briga e resolver aquilo ali logo. Quando eu vi que isso é tolice, eu comecei a deixar. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Você vê até pessoas consideradas nobres aí na rede social passando vergonha, né? Eu vejo muito. Não falo nada. Antigamente eu falava. Agora não falo nada, eu deixo. O sentimento, o longânimo é grande entendimento, que é de espírito paciente, mostra sua loucura. Versículo 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente conversar sobre isso aqui, que isso aqui é pesado. O sentimento sadio é vida para o corpo. Pega esse código aqui. O sentimento sadio é vida para o corpo. Quantas pessoas você conhece que estão doentes no corpo? Você quer saber a causa? Maus sentimentos dentro do coração. Ah, Márcio, de onde você tirou essa ideia? Cara, o provérbio está falando aqui, ó. O sentimento sadio é vida para o corpo. Aí ele fala da inveja. A inveja é podridão para os ossos. Tá, a inveja é um sentimento terrível, mas eu quero abordar outros aqui. Um exemplo, mágoa.
Guarda a mágoa no seu coração e você vai ficar doente no corpo. Tenha ódio no seu coração e você vai ficar doente no corpo. Tenha inveja no seu coração, que é o que o versículo falou aqui, e você terá doença no corpo. Tenha ciúmes excessivo no seu coração e você vai ficar doente no corpo. Veja bem, o sentimento sadio é vida para o corpo. Eu estou falando de sentimentos ruins. Ódio, inveja, mágoa, malícia, qual foi o outro que eu disse? Ciúmes. Você pensa que ciúme é uma coisa boa? Ciúme é bom, desde o momento que você tem equilíbrio. Se passar, exceder muito, ele vai te trazer problema. Além de ser problemas emocionais, vai trazer problema físico no seu corpo. O sentimento sadio é vida para o corpo. A palavra mágoa, por exemplo, vem de má água. Fica uma água parada dentro de você e ruim. Você já viu que a água parada dá o quê? É esgoto, é lodo, não tem vida nela. Por quê? Má água. Tá uma água suja. A mágoa é como isso, fica parada aí. Quando você libera perdão, quando você não quer ficar com mágoa, não quer ficar com ressentimento, nem com ódio, você libera o quê? O perdão. Aí essa água começa a fluir e circular e você não fica doente. Quantas pessoas desenvolveram câncer por causa de odiar outro? Quantas pessoas estão enfermas agora porque não perdoa de jeito nenhum? Carregam mágoa, vão para o hospital e falam, não, eu não perdoo fulano não. Está quase descendo a sepultura, mas fala assim, isso aí que ele fez não tem perdão não. Não tem não. Ele vai continuar vivendo e você vai morrer. Porque o sentimento sadio é vida para o corpo. Então tenha bons sentimentos, faça o teu coração brotar bons sentimentos. Para de carregar lixo dentro de você, se liberta desses sentimentos ruins. Medo. O medo, ele é saudável, até para te proteger. Mas o excesso de medo, pânico, aí já te leva até a loucura. Então, livre-se de sentimentos ruins, porque o sentimento sadio é vida para o corpo. Diz aqui o provérbio 14:30. Anota esse provérbio aí, cara, para você não esquecer. Porque quando você tiver uma doença física, você vai saber que algum sentimento ruim eu estou guardando aqui para isso ter vindo sobre mim, né? Por que a Bíblia diz nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará na sua casa? Está falando para você não guardar sentimento ruim, que aí Deus te protege, pô. Deus te protege. Agora, se você guarda sentimento ruim dentro de você, você está tendo parte do inferno dentro de você, carregando contigo. Por isso a Bíblia fala, convertei-vos e arrependei-vos, se libertem. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Aí você ouve isso na primeira instância, você pensa que é religião, que eu estou te convidando para ser um religioso, que eu estou te convidando para você botar uma Bíblia debaixo do braço, um paletó e andar num sol de 40 graus, que é o nosso clima tropical aqui no verão, andar assim, um religiosão aí, e falando para todo mundo que você é crente. Eu não estou falando nada disso não, eu estou falando para você andar no caminho da vida. Isso aqui é conhecimento. Você vai andar na prudência. Você vai descobrir o que significa Jesus ter dito. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não é escravo de mais nada. De nada. Sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. O que oprime o pobre. Tomar cuidado com isso. Opressão de um pobre. O que eu posso falar aqui como exemplo do que é oprimir um pobre? Eu vou usar um exemplo aqui de vendedores, porque eu sou vendedor, eu vou usar esse exemplo aqui. Eu posso falar do que eu vivo, né? Existem vários tipos de opressão do pobre.
Inclusive o que o governo faz, às vezes, oprime o pobre. Taxa imposto e arrecada daqui, arrecada dali, e o imposto deveria voltar como benefício, não volta. Isso é opressão. Mas eu não quero falar disso aqui, que eu não sou político. Eu sou vendedor, eu vou falar de uma opressão que eu vejo alguns companheiros vendedores fazendo em cima do pobre. Um exemplo. Eu não vendo cestas básicas, inclusive eu já vi muitos amigos me aconselhando, Márcio, você é vendedor, você podia vender cesta básica. E por que eu não vendo, eu vou explicar. Cesta de alimento, né? Eu louvo quem faz isso, quem vende, tá? Mas com justiça, porque eu conheço pessoas injustas que fazem isso. Não só venda de cesta básica, como de qualquer outra coisa. Eu vou falar de vendas porque é a área que eu trabalho. Então, muitos me aconselharam assim, porque você não trabalha vendendo cesta básica, eu vou explicar o porquê não. Uma pessoa que compra uma cesta básica, não são todos, tá? Mas a maioria, ela já está ali no ápice do desespero. Ela não sabe administrar, não estou falando todos, tem pessoas que compram cesta básica por comodidade mesmo. O cara vem entregar no portão, ele não quer ir no mercado e ele quer comprar, tudo bem. Mas não são todos, mas a maioria compra porque está na necessidade mesmo extrema. Ou seja, ela já não tem o dinheiro para ir lá e comprar no mercado. Então, quando vem alguém vendendo na porta dela uma cesta básica a prazo, ela vê aquilo como um alívio. E ela vai e compra, mas ela não tem dinheiro para pagar. Ela está comprando porque ela está com fome, está no desespero. E o que é oprimir o pobre? Que esse provérbio está falando aqui. Esse vendedor dá um prazo, né? E ele vai voltar para buscar o dinheiro daquela cesta que ele deixou ali. E quando ele chega e a pessoa diz, eu não tenho dinheiro não, eu já vi isso. O vendedor entra na casa do pobre, tira dele televisão, tira tudo que é bem que ele tiver lá para fazer ele pagar aquela cesta básica. Você está insultando a Deus e não sabe, porque aqui, ó. Olha o provérbio, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Sabe o que você tem que fazer com o pobre? Em vez de você vender uma cesta básica para ele, você deve doar. Que aí você vai agradar a Deus, vai ajudar aquele pobre e não vai aborrecer a Deus. Porque se você vende para um necessitado e ele não tem com o que te pagar, olha o que a Bíblia diz para você fazer, perdoa a dívida dele. Se vós não perdoardes as ofensas dos homens, vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas. Então eu trouxe isso aqui, esse versículo desse provérbio aqui, envolve muitas coisas, mas eu quis trazer para a área de venda, que é a área que eu trabalho. Não façam isso, não oprimem as pessoas. Não venda a cesta básica então, pô, se você não tem um coração generoso para chegar lá e perdoar a dívida da pessoa e falar, eu tô vendo que você não pode me pagar, cara, tá perdoado sua dívida, vai vender para outro que tenha dinheiro, pô. Mas não oprime o pobre não, que você tá insultando a Deus. Não faça isso. Eu já vi isso. Você não vai me pagar não? Entra na casa da pessoa e tira o pouco que ela tem. E fala, vou levar porque você tá me devendo. Terrível, terrível. É melhor você dar cesta básica, eu vejo assim, tá? Não se vende, se doa. Mas se você quer vender, seja no mínimo uma pessoa justa. Venda para quem tem dinheiro. Quem não tem, você doa. Não pode te pagar, não arranque colchão de cima da cama dela que ela dorme. Perdoa a dívida. Isso é um conselho meu não, tá? Um conselho de Deus para você. Porque aqui está dizendo que o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado o honra. Você quer honrar a Deus? Se compadeça do necessitado ao invés de oprimi-lo. Eu falei dessa questão de venda e falo com fúria, furioso. Porque eu vejo isso e acho isso injustiça. Acho não, tenho certeza. Mas existem outras formas de opressão, como essa que eu falei dos governantes. Né? Taxa imposta em cima dos povos e arrecada, quando você vai ver as ruas são esburacadas, não tem saúde, não tem hospitais decentes, a segurança é péssima, é tudo ruim. Isso também é uma forma de opressão. Você acha que eles não vão responder diante de Deus, não?
Alguns já estão até respondendo, né? Cadeia neles, lava-jato nos safados. Ô, glória a Deus! Da justiça de Deus ninguém escapa não, gente. Você pode estar lá no poder, oprimindo, tá oprimindo? Deus vai te pegar. Você pode não estar no poder, ser um trabalhador comum, como um vendedor de cesta básica. Você está oprimindo o pobre? Deus vai te pegar. Da justiça de Deus ninguém escapa. Você pode até escapar da justiça dos homens, como o Lula foi solto aí, né? Quero falar de política aqui não. Mas da de Deus, tu não vai escapar e ninguém escapa, né? O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Quer honrar a Deus? Não oprime o pobre. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Você lembra Jesus falando? Olha, eu vou ser pendurado ali, eu vou passar por uma angústia, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele estava tranquilo, confiante. E os discípulos, não, tem misericórdia de ti, o Senhor não vai acontecer nada disso não. Já viu quando a pessoa fala assim, eu estou com mau pressentimento, o outro fala assim, para de ficar se agorando. Eu imagino os discípulos falando a mesma coisa para Jesus. Que isso, mestre? Para de ficar se agorando, hein? Para de ficar dizendo essas coisas, não vai acontecer nada de ruim com o Senhor, não. Mas ele sabia que ele ia passar por aquilo, sabe por quê? Para aquilo mesmo ele foi chamado, mas ele estava confiante. Ele falou assim, eu vou passar, mas no terceiro dia eu volto, tal. Tá bom, galera? Eu vou voltar para vocês. E voltou mesmo, né? Aqui, ó. O justo até na sua morte se mantém confiante. A mesma coisa foi os apóstolos depois. Pedrão falaram assim, nós vamos crucificar você igual seu mestre. Ah, Pedro, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Isso é ousadia até diante da morte. Não tem medo, porque eles sabem que eles estão no caminho da justiça e a morte é só uma passagem para a vida eterna. É ter medo de morte? Quem tem medo de morrer é quem está na vida errada, sabe? Que sai daqui, está na mão do Satanás do outro lado. O justo não tem medo de morrer. Inclusive, aquele que persegue o justo para matar, está fazendo um favor a Deus. Mas ele, se não se converter, vai para o quinto dos infernos, porque perseguiu um justo na terra. A Bíblia diz que até aqueles que transpassaram Jesus com lança lá machucando ele, vão ver ele quando ele voltar, porque eles vão ressuscitar dos mortos, vão ver Jesus cheio de glória voltando. E aí agora? E a tua vida agora, rapaz? O que você fez com a sua vida enquanto você tinha o fôlego de Deus em você? É pesado. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Glória a Deus, né? No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Por quê? Lembra do que Jesus disse assim, ó, do que a boca fala está cheio o coração? Você quer saber o que tem no coração de uma pessoa? Deixa ela falar um pouquinho com você. Fica só quietinho ouvindo. Ela vai botar tudo para fora. Se ela for uma pessoa justa, de Deus, ela vai falar boas coisas. Mas se ela for uma pessoa ruim, invejosa, seja lá o que for, ela vai falar. Ela não sabe disso, porque é inconsciente. Ela começa a falar e você já conhece ela pelo falar dela. Aí você sabe se você fica ali, se você se envolve, se você não se envolve. Tem muitos que falam mentira. É fácil também de descobrir. Deus te ensina tudo, cara. Você só é enganado nessa vida se você quiser. Você acha que Judas enganou a Jesus? Jesus sabia que ele era ladrão e traidor. Jesus sabia. É diferente quando você anda com uma pessoa que é traidor e você sabe que ela é traidora. Ela mesmo não sabe que você já sabe. Mas você sabe, então você olha para ela com prudência. Jesus sabia quem Judas era, só que ele não condenava Judas, ele não veio para isso, ele veio para salvar. Então o que ele fez? Ele sabia que Judas era ladrão, que Judas era traidor, que Judas era enganador. O que ele fez para curar Judas, na tentativa de curar Judas?
Ele nomeou Judas como tesoureiro. Judas era o que carregava a bolsa, o dinheiro, porque Jesus recebia oferta desde que ele era criancinha. Lembra dos reis que vieram do Oriente e ofertaram ouro? Então, Maria guardava aquilo tudo, porque Jesus recebia aquilo, porque é costume das nações honrar o rei, né? E Jesus tinha fama de rei dos reis, e até hoje ele é, mas já desde nascido, por isso que Herodes mandou matar os criancinhas recém-nascidos naquela época, porque surgiu um boato, fala assim, é nascido o rei dos judeus. Aí como Herodes era rei naquela, né, lá em Jerusalém, né, em Israel, ele falou, aqui não tem rei não, rei aqui sou eu, mandou matar as criancinhas. Mas o anjo do Senhor falou para José e Maria, foge para o deserto, porque Herodes está tentando matar o menino. E depois de Herodes morto, o anjo do Senhor voltou e fala, pode voltar para lá que aquele que tentava matar o menino já é morto. Não se persegue filhos de Deus assim, pai. Você vai morrer, para com isso. Então, no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Deixa a pessoa falar. Deixa ela falar que você vai descobrir o que está no coração dela facinho, facinho. Eu simplesmente ouço, vejo que a pessoa é tola, insensato, faço assim para ele, dou um joinha e saio fora. Rapaz, você não foi mais lá em casa, pá, vai lá, vamos, aparece lá, a gente bater um papo, vem tomar um café comigo. Eu faço assim. Uma hora eu vou lá, mas não vou não, porque eu já ouvi muito que sai da boca da pessoa e eu sei que ela está na insensatez. Então aqui, ó, o coração do prudente, a sabedoria permanece. Pessoa prudente, a sabedoria permanece com ela, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Deixa eles falar que você vai ver se eles são sábios ou são tolos. Deixa falar, porque Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então se uma pessoa é sábia, ela fala muito de Deus. Ela fala de água viva para você, ela vai te dizer o caminho da vida, em qual direção que é, o que você deve fazer. Ela tem sábios conselhos para te dar quando você vem num momento de angústia. Aí você sabe que essa pessoa é sábia. Agora abre a boca e só sai besterol, só sai fofoca, começa a falar da vida dos outros, é tolo. Entendeu? Aí você já sabe como se comportar com ele. Judas, Jesus sabia que Judas era traidor, Judas falava o tempo todo de dinheiro. Uma mulher quebrou um vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus. Judas na hora tomou a palavra. Mas que desperdício! Podia vender esse vaso de alabastro e dar os dinheiro aos pobres. Você entendeu? Deixa ele falar, que ele revela o que está no coração dele. A Bíblia é bem clara, diz assim, Judas disse isso não porque ele tinha cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. E ele tinha a bolsa da tesouraria e ele arrancava ali tudo que depositava. Você conhece pessoas assim? Então deixa ela falar, porque o que a boca fala é o que está cheio o coração. Se a pessoa só vive querendo ganhar, né, é gananciosa, você observa... Meu pai, eu não gosto de falar essas coisas, mas eu tenho que falar. Nos tempos religiosos tem muito disso, né? Os caras só falam de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí quando você bota o dinheiro lá pensando que é para Jesus, eles ó, faz igual Judas. Mete a mão na bolsa e panham. Eu não queria falar isso aqui, mas agora já foi, está gravado. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça, essa aqui é pesada. A justiça exalta os povos. Pega esse código aqui, ó. A justiça exalta os povos, mas o pecado é vergonha das nações. Lembra a fase que o Brasil estava passando aí? De escárnio e vergonha em todas as nações? A nossa presidente sendo vaiada e xingada num estádio de futebol lotado? Nós estávamos sendo envergonhados em todas as nações com aqueles discursos que eu não sabia de onde vinha da presidente. O vento vem para lá, o vento vem para cá, você estoca o vento. Nós fomos governados por essa senhora, gente. Está de brincadeira? Nós estávamos
sendo governado por pessoas injustas, por pessoas ímpias. E a Bíblia diz assim, ó, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O Brasil estava gemendo, o Brasil passando vergonha em outras nações. O discurso da ONU, aqueles caras poderosos lá falando, riam do Brasil, riam, porque a gente estava sendo governado por pessoas tolas, né? Pessoas gananciosas, roubando a nação. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Tem um salmo que Davi escreveu que ele fala assim, ó, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí você vê nações exaltando deuses, estátua, feita por mãos de homens. Vai passar vergonha. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu confesso que eu não apoiava e nem não aprovo muitas coisas que o presidente Bolsonaro faz. Eu não o apoiei na campanha, não votei nele, não confiava nele. Mas hoje eu louvo a Deus por esse cara estar lá no poder. Se ele não tivesse entrado lá no nosso Brasil, ele entrou para dar uma freada, dar um break naquilo que estava desordenado. Não estou falando que ele é o cara, não, que ele é o bambambam, que está governando com justiça. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que ele entrou num momento que precisava dar um start naquela loucura que estava, né? Você vê que entrou pessoas lá consideradas justas e íntegras, como foi o caso do ministro Sérgio Moro para governar com ele lá. E aí, deixa falar, eu estou te falando, deixa falar que você vai saber o que está no coração. Quando o juiz Sérgio Moro foi dar um depoimento, ele falou que estava no coração dele, né? Estou aqui julgando ninguém, só estou expondo o que nós vimos aí nas mídias. Então não é segredo para ninguém. E o presidente está onde? Está lá ainda. Com toda dificuldade está ali mantido governando. Tem erro, tem falha? Tem. O cara está lá. E graças a Deus que o Brasil deu uma segurada. Nós não somos ainda a nação, nossa, como o Brasil é. Estamos a caminho. Pelo menos deu uma freada na loucura, né? A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Então, que Deus tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais teve ex-governadores presos, né? Vergonhoso isso. Vergonhoso. Aqui. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Cuidado você aí que fica falando mal do presidente, viu? Como eu disse, eu não votei nele, não o apoiei, não confiava nele, e não confio, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eu confio em Deus. Agora, as boas obras eu também exalto, eu aprendi isso com a própria palavra, e as más obras eu, para cima dela, não pode ficar aplaudindo coisa ruim não, tem que falar, descer o pau até aquilo sumir, porque tudo que é mal vem do inferno, vem do Satanás. Se você ficar batendo palma, alisando a mãozinha, aquilo cresce, você tem que combater. O apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. Combater o bom combate não é combater contra pessoas, é combater contra o inferno. E o inferno atua através de pessoas, assim como o reino de Deus avança através de pessoas. Tanto o reino de Deus avança com pessoas que pregam, que falam e que se manifestam para o bem. Eu não estou falando só de religião, não. Quando um professor está no colégio e não aceita uma doutrina maluca que vem às vezes do governo, para ele ensinar as crianças, ele está ali combatendo o bom combate. Quando um policial não aceita uma propina, um suborno, seja lá o que for, ele está ali combatendo o bom combate. Porque se ele aceita, ele está nas trevas, está do lado do mal. Não é isso? Então, tem pessoas que levam tudo para o lado da religião. Eu estou falando de vida.
Eu estou falando de caminho de retidão de vida, caminho de Deus. Há o caminho das trevas e há o caminho da luz. E tem pessoas que andam nela, mesmo estando na religião, anda nas trevas, está dentro da religião, está em trevas. Está fora da religião, está em trevas também. E tem pessoas que andam na luz, mesmo não estando em religião nenhuma. Você não acredita nisso, não? Tem. Eu conheço muitas pessoas que nem em igreja nunca pisaram, são justas, são corretas, são pessoas de bem, são pessoas que fazem o bem, sabe? E aí? O que religião tem a ver com isso? A religião ajuda muito a tirar quem está nas trevas para vir para a luz. Ela direciona para a pessoa achar o caminho. Mas a religião não é o caminho, nenhuma delas. O caminho é Jesus, né? O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. Para de falar mal do governo, seja lá quem for, seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for. Para de falar mal. Ora só por eles. Se eles for ruins, Deus tira eles do poder. Agora, ficar falando mal, o mal vai vir sobre você. É o que está dizendo aqui. Ó. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Você é doido? Você fica falando mal do governo, daqui a pouco ele cria uma lei absurda lá contra você. E está no poder, rapaz. Seja sábio, ore pelas autoridades, porque é isso que Deus pede que nós façamos. Aqui encerramos o nosso provérbio de hoje. A nossa jornada do capítulo 14. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui ao vivo com a jornada do capítulo 15. E hoje nós vamos encerrar aqui. Ficou longa a live hoje, né? Já está com 1h21 de live. Então nós vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui juntos. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por essa oportunidade de expor a tua palavra, de expor a tua verdade. Espírito Santo, eu sou limitado, mas que o Senhor possa tocar em cada coração que esteve aqui ao vivo assistindo, pessoas que irão assistir posteriormente em outros canais de redes sociais. Que o Senhor possa tocar, Senhor, no coração e abrir o entendimento de todos para que possamos entrar no reino do seu Filho que está prestes a se manifestar. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu renovo hoje a minha identidade, o meu propósito, o meu chamado, o meu espírito se conecta ao teu Espírito Santo e o meu espírito governa sobre a minha alma governa as minhas vontades, os meus desejos e as minhas emoções e governa o meu corpo. O meu corpo não fará as suas próprias vontades, mas se sujeitará à vontade de Deus. E por consequência disso, o meu corpo desfrutará do melhor dessa terra. E hoje é dia de fazer o bem, de amar ao próximo como a ti mesmo e de expandir o reino de Deus na terra. Vem comigo nessa jornada, nós vamos junto até o capítulo 31. Amanhã te aguardo aqui. Deus te abençoe, faça um excepcional dia. Ame-se e ame o teu próximo. Amém? Até amanhã.